bem-vinda. Bom dia, mulherada. Bom dia. Vamos esperar mais um pouquinho pra ver se as meninas entram. Bom dia, Maria Inês. Bom dia, elegante. Sentimos a sua falta ontem, senhora. Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Gente, eu vou falar pra você, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. É só pros fortes, pra fazer devocional 5 horas da manhã, né? É só pros fortes. Hoje eu falei assim, não vou entrar. Eu acredito que toda vez que eu acordo, eu falo, ai Deus, hoje eu não vou não. Ai, hoje é as meninas que me perdoam. Você vai levantar assim. Já levanto, já chorei, hoje já orei. Ai, foi uma coisa de doido hoje de manhã. Todo dia, pô. Gente, como que pode, né? Eu falo assim, como que o bicho é sujo mesmo, né? Ele começa a querer plantar uma sementinha na nossa cabeça, em 3 segundos a gente acordar, a gente desiste de tudo, sabia? Em 3 segundos. Se a gente acordar e falar, só mais um pouquinho, você dorme e fica ali, acabou. Mas é a hora que a gente tem que ter um equilíbrio emocional com Deus, né? Não, eu vou levantar e já tô pronta. Tô aqui, ó. Se deixar, eu não vou fazer devocional nunca, porque nunca eu quero. É Deus que me sustenta, né? Quer dizer, nos sustenta todos os dias. Meninas, vamos já orar? Porque se for entrar mais alguém, depois entra. Porque a gente acaba uma motivando a outra. Porque igual essa semana, foi uma semana bem cansativa, fiquei muito fora, né? Saindo na madrugada. Eu tava falando pra Simone, eu tava querendo desistir também. Só que daí, você sabe que sempre vai ter alguém também fazendo. Então você não vai estar sozinha, né? Não. Então, por exemplo, hoje tá nós aqui. Ontem tava você, tava a Joyce, a Severina, você não tava, Maria, mas tava a Hannah, né? Aí tem uma amiga da Joyce que entrou também, né? A Samara. A Samara, isso. Aí eu mandei mensagem pra ela, avisei ela. Falei, ó, amanhã às 5 horas, ela tá bom. Daqui a pouco ela entra. É só eu botar É difícil, e eu não sei como que é a rotina, mas o acordar na madrugada, se não for pra Deus é fácil, né? Mas quando é pra Deus, é guerra. É exatamente isso. Meninas, vamos orar para a honra e glória de Deus? Hoje eu trouxe uma oração. Essa oração aqui que eu vou ler pra vocês, essa oração anda comigo há 4 anos. Eu escrevi ela assim quando eu me converti, porque eu não sabia orar. Olha, só de falar me arrepia. Ai. E aí eu fiz uma oração pra eu fazer todos os dias, porque eu sempre acordei 4 horas da manhã, né? Sempre. Então eu falei, Senhor, eu vou acordar a partir de agora, eu vou acordar logo quando eu me converti, eu vou acordar 4 horas da manhã, mas eu preciso de uma oração pra eu orar logo cedo. Daí depois que eu terminasse essa, eu orava do que tinha que orar. Aí hoje eu tava lá mexendo logo cedo, gente, olha que poderoso. Ontem eu tava assistindo, tava passando assim no Instagram e eu vi um bruxo contando um relato sobre as estratégias do celular, né? Quando a gente levanta, mesmo que o celular tá para despertar, se a gente tá deitado na cama, o celular está junto com a gente na cama, a gente sempre tem mania de desligar e olhar pro celular, ver o que tem, se alguém mandou mensagem ou algo assim. Então, é a estratégia de Satanás sobre a semente que ele lança no primeiro momento do nosso dia, que foi o que eu falei, nos 3 segundos. Né? Se você tem o celular ali do seu lado, esses 3 segundos, o Satanás já plantou a semente do dia inteiro na sua mente. É a mesma coisa se você não tem o celular, você fala, ai Deus, só mais um pouquinho, e vai acabar dormindo e acaba ali perdendo o horário. Então, eu fiz uma estratégia dentro da minha casa, já fazia tempo que eu tinha feito essa estratégia, mas com o decorrer da situação da vida, a gente acaba esquecendo por causa da correria, e é uma coisa que eu coloquei no meu ponto de vista hoje. Não existe mais correria na minha vida. Não tem que ter correria na minha vida. Nós não precisamos correr atrás de nada, porque quem faz isso pra nós é o Espírito Santo, então deixa ele correr pra mim, que eu tô a fim de ficar cansada. O que eu faço agora? Eu, Renan, a gente deixa o celular em cima da mesa antes da gente dormir. Na hora que despertar, eu levanto, venho aqui na mesa, desligo e vou lá pro quarto e faço as minhas orações. Aí eu tava mexendo lá no meu caderno antigo, né, que eu tava pegando alguns cadernos pra ler algumas coisas do passado. Gente, eu chorei, hein? Misericórdia, coisa. Eu achei uma oração que eu quero orar hoje pra nós aqui, né, pra que a gente possa... Depois, se eu quiser, eu tiro uma foto e reescrevo ele e mando pra vocês lá, pra vocês guardar pra vocês também, que é muito bonitinho. Minha oração de todos os dias. Senhor, ilumina minha mente e me traz a tua sabedoria. Me ensina a ser melhor todos os dias. Me ensina a ser forte. Me ensina a ser corajosa. Me ensina a amar como tu me amas. Me ensina a perdoar a mim mesmo e ao próximo. Me ensina a ser calma e compassiva. Me ensina a confiar em mim e em ti, Jesus. Me ensina a soltar apegos e dependência. Me ensina tudo o que preciso aperfeiçoar em mim. Me ensina a sempre me sentir merecedora. Me ensina a olhar para tudo com um olhar de amor. Me ensina a enxergar a beleza em tudo que existe, em tudo que tu fazes. Me ensina como tu és. Quero ser melhor para mim, para o meu filho e exaltar isso para o próximo com todo o meu coração. Amém. Essa é a nossa oração de hoje. Em pensar, hoje eu orei ela de manhã, em pensar que quando eu acordava, a primeira coisa que eu li era isso. Eu já fortificava a minha mente, os meus 3 segundos com essas palavras na minha mente. Eu falei, vou voltar a fazer essa oração de novo. Porque a gente começa, através dessa oração, ela é bem simples, mas a gente já fortifica coragem, amor, calma, compassividade, apego. A gente já solta as dependências que a gente já tem. A gente traz o aperfeiçoamento de Deus para nossa mente, o olhar e amor dele pra gente, nos sentir merecedoras.
e ver beleza em tudo que não existe. Tá vendo? Todo dia há coisas que a gente já alimenta pro nosso cérebro. Porque quando a gente acorda, os 3 primeiros segundos, eles estão limpos. Nossa mente está limpa. Não tem nada dentro dela. A não ser que você não dormiu, né? Na Inês, espero que você tenha dormido. Então, aqui já no começo já diz assim, ó. Senhor, ilumine a minha mente. Você já entende o que você já traz pra você? Né? O que você já trouxe ali pro seu coração, pra sua mente? E me traz a tua sabedoria. Meu Deus do céu. Falei, gente, às vezes a gente quer fazer um negócio de ponta cabeça, pendurar, não sei, a gente quer fazer um trem que não tem necessidade. Isso aqui eu escrevi, um simples madrugada que eu levantei, eu escrevi. E aí eu vejo assim as coisas simples. E a gente quer ficar envaidecendo as coisas, nem deusando as coisas, sendo que nem precisa disso. É só o simples. Me ensina a ser corajosa. O que nós estamos fazendo, Pai? A gente está pedindo isso todos os dias. Senhor, me ensina a ser corajosa para enfrentar as batalhas do dia. Me ensina a amar como tu me amas. Imagina. Você já parou pra pensar em você pedir para amar as pessoas e a nós mesmos como Deus nos ama? A gente, é muito assim, as palavras, se a gente for parar pra pensar, a gente prega essa própria oração, a gente já faz a pregação dela. Porque na singularidade, gente, é muito forte isso, a singularidade. Lá no Jardim do Éden existia a singularidade entre Adão e Eva e Deus. E foi corrompido através da serpente. Tem a singularidade, que é o atemporalismo, né? Que é a palavra de Deus. Ela ainda se mantém ainda aqui. Mas se a gente não consegue ver singularidade, que é a simplicidade, o formato que Deus fez, todas as coisas para que nós possamos buscar isso e pegar isso, como que a gente vai ver as outras coisas? As pessoas hoje, eu vejo assim, né, pela igreja, várias igrejas, por pessoas mesmo, pela vida, pelo mundo, esqueceram o que é uma singularidade. Singularidade é o que o Senhor fez. Adão e Eva, desde o princípio, com cuidado, com zelo, né? Então, que a gente possa hoje, a palavra hoje vai ser isso, a singularidade que nós precisamos trazer para a nossa vida. Essa oração é uma singularidade, é a simplicidade de Deus na nossa vida. Então, antes de vir aqui com a ministração da palavra que eu trouxe hoje, o Senhor já trabalhou no meu coração, Ele já está trabalhando comigo desde segunda-feira, porque eu inverti tudinho o devocional, né, que a gente fez nos dias, que a gente já tá no dia 7, mas eu vou fazer do dia 3, que não teve ninguém que ia fazer no dia 3, porque a Maria ia fazer no dia 4. Então eu inverti os papel. Então nós vamos voltar pro segundo, a Samuel, que era o último que a gente ia ler. Mas vamos fazer aqui. Nossa, Severina, o que aconteceu? Acho que ele caiu a internet da Severina. Ela mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. O celular descarregou, posso entrar pelo computador? Eu falei, pode, acho. Pode entrar onde ela quiser. Vamos fazer 5 coisas que nós somos gratas hoje. Vamos colocar 5 coisas em que somos gratas. Ô, glória! Aleluia, irmã! Vamos colocar... Oi? Coloquei pra carregar no aplicado. Acontece essas vezes. Vamos colocar 5 coisas que somos gratas do que já conquistamos do ano passado para esse ano. Coisas mesmo, materiais mesmo. O que nós conquistamos do ano passado para esse ano de coisas materiais que nós temos, que a gente lutou para conseguir, tá bom? E as coisas que nós somos gratas naquilo que nós ainda não temos. Que essa parte seja a parte espiritual. Não seja coisas materiais. Do que não temos. As coisas que nós temos, somos gratas pelo que eu tenho hoje, das coisas que conquistamos de 2025 para até hoje. E as coisas que não temos são as coisas espirituais. 5 que não temos também? 5. 5 coisas. Não, a espiritual pode ser 1 ou 2, não precisa ser 5. Porque, imagina, 5? Nossa, a gente tá querendo demais, né, Deus? Mas amém. Menina, o que tá acontecendo aí, menina? Vamos lá, gente. Gente, eu vou colocar as coisas que passou de 5, viu? Porque foi muita coisa que eu conquistei no passado. Amém. É só assim pra gente saber o tanto de coisa que nós conquista. Eu ainda esqueci algumas coisas, depois eu coloco. Eu vou começar aqui, ó. Eu vou ler tudo, tá? Eu sou grata por tudo que já conquistei até aqui. Eu sou grata a Deus pelo cuidado comigo. Eu sou grata a Deus por ter pagado toda a minha câmera. Minha câmera não, gente, que é um absurdo de caro. Misericórdia. Mas consegui terminar de pagar ela. Agora ela é minha, 100%. Depois que eu terminei de pagar ela, é 100% nossa. Eu sou grata por ter meu estúdio móvel, que é um estúdio que eu carrego ele pra todo baixo, pra todo cima. Ainda tô pagando ele, mas eu sou grata por ele. Sou grata a Deus por uma tocha, uma tocha de luz da Godox, que também é 3 mil reais a benção do negócio. Consegui comprar. Eu sou grata pelo meu filtro de água, que eu comprei um filtro de água pra beber água natural, maravilhosa. Ai, adoro. Eu sou grata pelo meu conhecimento adquirido do ano passado até esse ano, que o ano passado, que eu gastei com conhecimento, que não foi fácil. E eu sou grata pela minha cama confortável e fofinha. E uma coisa que eu sou grata, espiritual, eu tenho, mas eu quero aprender mais. É o dom de oração e intercessão. E eu sou grata por entender, o que o Espírito Santo quer comigo. Vai, meninas, fica à vontade. Manda vir.
Não, fica à vontade, gente. Fica à vontade. Poder andar. Ai, que delícia, né? Amém. Sou grata por ter chuveiro. Que delícia para o banho, né? Tem gente que não tem. Eu sou grata pelo lugar que eu moro. Eu sou grata por ter uma cama vaga. Amém. Muita gente não tem. E aí, passou, né? De 5, eu coloquei. Eu sou grata por ter um GC em casa. Hã? Eu sou grata por ter um GC em casa. Glória a Deus. Amém. Aí, espiritualmente que eu quero, né? Que eu já vou agradecer. Eu sou grata por ser conectada no Espírito Santo. E é tanta coisa pra ser grata, né? Senão a gente fica aqui até amanhã falando coisa que nós é grata, né? Eu também, eu tenho tanta coisa. No começo da minha conversão eu sempre colocava que eu era grata pela roupa que eu tinha, pelo chuveiro, pela água quente, pela minha cama, pela comida, pelos meus pratos. Gente, eram uns detalhes assim que eu falo, gente... Pode falar, Marinês, senão fica aqui até amanhã. Eu sou grata por eu conseguir levantar às 5 horas da manhã e estar nesse momento, né? Eu sou muito grata a Deus por isso, né? Ontem eu não entrei por decisão mesmo. Eu decidi não entrar porque eu precisava descansar, né? Que eu tenho uma dificuldade, assim, fora do normal, a falta de sono e às vezes a gente precisa também ter um limite das coisas, né? E daí eu estava assim, esgotada, né? De cansaço, sim. E daí ontem eu decidi descansar mesmo, né? Pra eu estar melhor e tal. E ontem era dia de GC, então assim, de quinta-feira é bem corrido pra mim, porque tem o GC na minha casa. E eu cuido de tudo aqui no GC e tal. Então, assim, é aquela correria. Só que eu não participo desse GC. Eu vou em outro GC, né? Eu só arrumo aqui, deixo as coisas arrumadas, né? Pra acontecer o GC do Lex. Mas eu sou muito grata a Deus, né? Porque assim, ó, quando a Simone me chamou, foi meio um supetão, assim, sabe? Aí eu falei, 5 horas da manhã. Aí eu falei assim, é só pros fortes. Ela olhou bem pra minha cara. Pode me colocar. Eu falei, nossa! Tô pensando em quê? Então, assim, e tem sido muito edificante pra minha vida, né? Poder estar aqui, ter esse momento, né? Que minha Simone falou das primícias. Gente, tá acabando a bateria do meu celular. Eu não sei o que tá acontecendo, parece que não tá carregando. Aí eu tô segurando ele aqui na mão, porque eu não consigo entrar pelo computador. E é isso, gente. Então, assim, nossa, eu sou grata por muita coisa. Tipo assim, a criança não falou, se a gente for falar de tudo, né? Pelo levantar, pelo dormir, pela comida, pela casa dos filhos, pela igreja. Eu sou muito, muito, muito grata pelo GC que tem, sabe? Assim, tipo assim, nossa, a gente tem feito coisas incríveis. Se você não participa do GC, vai pro GC, gente. Lá, assim, verdadeiramente a gente é cuidada, sabe? A gente é cuidada, assim, eu fui muito acolhida no GC logo que eu cheguei em Lagoinha, eu, minha família, e isso faz toda a diferença na minha vida, e eu faço de tudo para não perder as quintas-feiras, sabe? E ontem aconteceu de tudo para eu não ir, sabe? O carro quebrou, o carro tava no mecânico já há 2 dias, e aí o meu marido foi buscar o carro não pegou. E antes de ontem, eu acabei vendendo o carro do meu filho, assim, sopetão. E aí a gente ficou totalmente sem carro. Aí eu liguei para uma amiga que ela sempre me dá carona. E ela não ia ontem. Que ela viajou, voltou, estava super cansada e ela não ia. Aí meu marido falou, então não vamos, né? Daí eu falei, não, vou ligar para uma outra. Ela falou, vamos sim, eu passo aí daqui a pouco. Daí deu tudo certo. Amém. E pelo que eu não tenho... gente, eu tô com tanta dificuldade pelo que eu não tenho. Vocês não fazem ideia. Que eu acho que deveria ser o mais fácil, né? O que faz, Marinês? O que mais? Mas eu quero, assim, ter constância nos cultos de quarta-feira. Amém. Sabe? Eu não gosto de faltar nos cultos de quarta-feira, porque tem sido bênção também na minha vida, né? E tem acontecido de eu não conseguir ir nas quartas-feiras. Tem quartas que eu não vou. Essa quarta, por exemplo, eu não vou. Que não deu pra eu ir. Mas eu creio, assim, que eu vou ter essa constância. Pode falar, Joyce. Eu sou grata por andar sem dor. Eu sou grata pela paz no meu lar. Eu sou grata pela mentoria de finanças que eu faço. Eu sou grata pela Unique, que é uma outra mentoria sobre propósito que eu fiz ano passado, eu ganhei. Eu sou grata pela transição de carreira e o que eu ainda não
tenho, mas no mundo espiritual já liberou, que aí eu sou grata por ser especialista em seguros corporativos. Amém. Em nome de Jesus. Já é, mulher. Você já é. Já é. Meninas, vocês viram que hoje a gente começou diferente a devocional, né? E todos os dias eu quero isso, que a gente se envolva dentro, né? Não é pra somente eu falar. Eu quero que cada uma sempre traga algo, né, em especial, porque não é só eu que edifico, todas nós edificamos umas às outras aqui dentro, né? Igual a Maria Inês falou agora, ela falou assim, nossa, tá muito difícil de eu pedir algo, de ser grata por algo que eu ainda não tenho, né? E sim, a gente tem que ser grato por coisas que nós não temos, para que sim, essas coisas no futuro nós possamos ter, né? E Deus não vai achar isso ruim de nós, né? Isso nos ensina também a observar muitas coisas ao nosso derredor, o que nós precisamos, não só nos materiais, né? Igual por isso que eu já falei, não vamos colocar nada que nós queremos em coisas materiais, mas em coisas espirituais, né? Então, porque assim, de qualquer forma, cedo ou mais tarde, isso que você acabou de interceder sobre a sua vida, vai acontecer. Igual eu amo orar, gente, a minha vida foi em base de oração, e eu escrevo as minhas orações. Então, a maioria das vezes, tudo que eu realizo, tudo que eu tô tendo foi através das minhas orações. E hoje eu quero aprender muito mais sobre oração, eu quero me aprofundar ainda mais na oração. Então, é algo espiritual que eu já tenho, mas eu quero melhorar ainda mais. Tudo bem aí, Joyce? Então, a gente vai ler hoje Samuel. Gente, eu tinha tudo planejado para ler, mas o Senhor me deu só uma coisa. 2 Samuel, capítulo 22, verso 31. Hoje a nossa palavra é somente essa. Eu tinha um negócio inteiro pra ler pra vocês, mas na hora que eu tava lendo aqui, vocês estavam falando, eu li, o Senhor falou, leia seu espírito, não, mas tá tão bonitinho, pai. Não, é só isso. Porque a gente já começou com isso. 2 Samuel, capítulo 22, verso 31. E diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. Só até aí. Amém. Vocês viram que são simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. O que a gente pode trazer dessa simples frase que está aqui? O caminho do Senhor, ele é perfeito, ele é digno de todas as coisas de nossa vida. E muitas vezes eu falo, Senhor, às vezes eu estudo, às vezes não. E essa palavra eu já tinha estudado ela desde a semana passada, porque era pra ter acontecido na terça-feira. Mas Deus sabe de todo o processo, de todas as coisas, né? Então eu voltei pro dia 3 e eu falei, Senhor, eu estudei, falei, Senhor, mas eu não quero ficar estudando. Eu quero que o Senhor me revele, me direcione e me mostre de uma forma natural. De uma forma que não seja forçado, de uma forma que não seja, que todas as outras formas não sejam boas, todas as formas são ótimas, não tem problema. Mas que o Senhor traga isso com singularidade. Eu tava aqui com tudo, eu já tinha grifado, gente, tá? Aqui o negócio bem amarelo que eu ia falar. Mas o Senhor pediu pra falar só isso. Porque Ele é perfeito na nossa vida, mas qual é o tempo de perfeição? O que é o perfeito para nós? De que modo que é perfeito? De que modo que nós possamos enxergar a perfeição através de Deus? Às vezes nós olhamos todo esse mundo, o tanto de atrocidades que estão acontecendo, de tantas catástrofes naturais que estão acontecendo. Eu falei, mas por que eu não vejo perfeição em Deus nisso? Será? Por quê? Quando Deus criou o mundo, todas as coisas Ele se fez, todas as coisas Ele deixou. Ele ia acabar com o mundo na época de Noé. E aí foi onde que Ele trouxe Noé e Ele criou a arca. Gente, da onde que eu tô indo? Meu Deus do céu, vai falando, Deus. E aí Ele criou e trouxe novamente a salvação da humanidade, através da família de Noé. E aí, de lá nós estamos até hoje aqui, porque o mundo não acabou mais. Mas o Senhor tinha dito uma coisa: Ele não irá mais colocar as suas mãos para a destruição, mas sim quem irá destruir o mundo? Que ele tira a mão dele. E quem que vai fazer isso? Nós. Então nós que vamos com o nosso falta de conhecimento, com a nossa falta de estrutura, nós vamos acabar. De pouquinho em pouquinho, mas nós vamos acabar com o mundo. Uma hora vocês veem que na cidade grande já não tem tanta mata. Na cidade grande só temos o quê? Concreto. Cadê a singularidade dentro disso? Na frente do meu prédio aqui só tem um espaço verde. Se eu quero respirar um ar puro, um ar refrigerado, eu abro aqui, eu tô aqui na frente da janela aqui agora. Por conta dessa mata eu recebo um ar fresco aqui. Imagina se a gente tivesse ainda a mata perto da gente.
o quanto que nós teríamos bem de saúde, o quanto que nós estaríamos bem revigoradamente nas nossas respirações e dentro de nossas ansiedades. Por que nós temos ansiedade? Foi comprovado cientificamente, enfim, que tudo que é quadrado, isso traz ansiedade. Tudo que é quadrado, isso traz sufoco, depressão. E aí vemos lá, e aí já vem a parte cinza. Você fica uma pessoa deprimida, uma pessoa sem luz, sem esperança. E aí quando você vê um círculo, você sente uma coisa mais leve. Quem já assistiu, quem provavelmente todo mundo conhece, não tem nada a ver com isso hoje, mas só pra vocês entenderem o contexto. Não que isso seja, por exemplo, algo bom, mas quem já viu a propaganda da Skol? Que ela falava assim, e desce redondo, redondo, redondo. Algum momento, toda vez quando ela dava o exemplo de outra cerveja, o que era? Essa cerveja desce quadrado. Só pra vocês terem o entendimento do que eu tô falando. Então, o redondo, ele traz harmonia. O redondo, ele traz a singularidade. O nosso corpo, o nosso formato do nosso corpo, ele não é um formato quadrado. Ele tem singularidade. Ele tem detalhes. Ele tem formas. Os nossos olhos são redondos. Da onde que nós vemos as coisas. O buraquinho do nosso nariz é redondo. O buraco do nosso ouvido é redondo. Desculpa falar, mas lá atrás, onde a gente faz o número 2, é redondo, gente. A auréola do nosso peito é o quê? Redondo. Repara bem, começa a observar as partes que são importantes do nosso corpo, elas são redondas. É a singularidade, é a perfeição de Deus no momento que Ele criou a humanidade. Eita! Misericórdia, meu gato quase caiu em cima do meu computador, bem suado. E aí, e a gente, hoje, nós vemos esse tempo que nós... Observa o tempo, observa a vida. Nós moramos em prédios, as casas são tudo assim, né? Não temos mais os formatos de casa assim. Não temos formato de casas antigas, porque já estão todas se deteriorando, ou reforma para virar museu. Porque quando você entra dentro dessas casas, eu consigo observar isso, gente. A singularidade da decoração da casa. Elas são arredondadas. A lateral das paredes da mesa é arredondada. A cadeira, as estruturas são arredondadas. E se a gente hoje observa do nosso tempo hoje, é tudo com ponta, é tudo quadrado. Automaticamente, nós, pessoas, gente, Satanás, ele trabalha no minucioso da nossa vida. Porque se eu fizer nesse ponto, vai ajudar com que ela tenha isso. Mas automaticamente, nós como designer de interiores, como designer de móveis, como designer de qualquer coisa, um engenheiro, qualquer coisa, se você não tiver o direcionamento de Deus sobre a sua vida e sobre as coisas que você faz, você não tem singularidade nas coisas. Você não consegue observar. Porque quando a gente traz o caminho de Deus para a nossa vida, ele é perfeito. E quando a gente faz as coisas do jeito que eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso estruturar, eu preciso criar. E aí, onde que a pessoa faz? Gente, repara bem sobre todas as coisas que estão ao nosso redor. São quadradas. E automaticamente o inimigo, ele usa qualquer um, a mente de qualquer um. Mesmo você sendo literalmente uma serva de Deus, sendo uma pessoa, mas se você não estiver com o Espírito Santo dentro, então imagina, o jazo é o maligno sobre toda a terra. Imagina o tanto de gente sendo usada para trazer isso. Para trazer o quê? A depressão, o desânimo. Porque daí começa a gerar comparações. Começa a gerar o quê? Ansiedade. Gente, pelo formato das coisas, isso vai gerando. O celular, ele é o quê? Quadrado, né, gente? E a gente, uma vez eu escutei uma pregação que falava assim, minha mãe, ela assim, o sangue de Cristo. Minha mãe, ela sempre falava assim, que um dia, quem já ouviu falar, não sei se a mãe ou alguém falou assim, que um dia você não compraria se você não tivesse o número da besta, 66, 666. Minha mãe falava isso pra gente quando a gente era criança. Gente, eu cagava de medo. Eu falei, gente, eu não quero ter o número da besta. Minha mãe falou, vai ter na testa, ou vai ter aqui na palma da mão, ou aqui em cima. Quem falou que a gente não anda com o número da besta na mão? Tá aqui. Quem disse que ela não tá no meio da nossa testa? Ela tá dentro dos nossos olhos. Eu desbloqueio o meu celular pelos meus olhos, pelo meu rosto. Quem disse que a besta não estaria na minha mão? Já chegou. E a gente nem tá vendo. E aí um dia eu escutei uma pregação sobre isso. E na hora que esse irmão, eu tô me arrepiando. Na hora que esse irmão começou a falar, falou, gente, ele falou o mesmo jeito que eu acabei de falar. Lá quem teve a infância, que os pais assustavam a gente, que a gente teria o número da besta, como se tivesse mesmo um chip dentro da nossa pele, né? Um chip ou aqui na testa, ou aqui na palma, ou aqui em cima, ou aqui, ó, da nossa mão.
Se a gente não tivesse esse chip, nós não iríamos comprar, não iríamos vender, não iríamos conseguir ir para canto nenhum. O que a gente faz com o nosso celular? A gente vende, a gente compra, a gente vai para todos os lados com ele, os nossos documentos estão aqui. A gente faz tudo aqui. Aqui. E aí ele falou assim, o número da besta está a todo momento na palma da sua mão e não menos diretamente direcionado à sua testa. Então sim, ele fez tudo, não tinha como ele anunciar para o mundo que ele ia lançar um chip, que tá aqui dentro o chip. O chip é o quê? O que move o cartão, o celular. Não tinha como ele falar que nós vamos colocar dentro da sua pele. Não precisou ele fazer isso. Nós vamos fazer e ele vai ficar, você vai usar ele como um entretenimento. E isso ali vai fazer com que a gente seja, mais uma vez, enganado, adivinha por quem? Por Satanás. Então que nós possamos hoje entender e observar a perfeição em Deus nas singularidades, na simplicidade. Porque se a gente deixar isso, eu falo que Deus fala conosco em primeiro lugar, né, antes de a gente falar qualquer coisa, porque se a gente deixar, a gente é sucumbido pela escuridão. Nós somos engolidos, somos enganados, porque nós sempre queremos ser, ter, fazer, acontecer, correr, gritar, sacudir. E não é isso que o Senhor quer para nós hoje. Ele quer que nós tenhamos singularidade hoje. Que Ele quer que a gente possa enxergar a grandeza que Ele tem para nós. Mas a gente tem um processo para que possamos chegar aonde nós precisamos chegar. Nós queremos que tudo seja no caminho perfeito. Mas Deus diz, é o jeito que você quer. E o jeito que eu quero? E o jeito que eu quero. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ela é o escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. Ele é quem treina as minhas mãos para a batalha. Assim, os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento. A tua ajuda me fez forte. Alarga sobre mim os meus caminhos, para que os meus tornozelos não torçam. Ainda continua, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. Vai até o 37. É uma oração que Davi faz. Gente, olha que perfeito. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. Ele é que me treina, ele é que treina as minhas mãos para a batalha. Assim os meus braços envergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento. A tua ajuda me fez forte. Alarga sobre mim os meus caminhos, para que os meus tornozelos não se torçam. Muitas vezes a gente nos esquecemos por fração de segundo que Deus está ao nosso lado. E que Ele é a nossa singularidade em tudo que nós formos fazer. Que hoje a nossa palavra, que hoje o que o Senhor nos direcionou, o que o Senhor está trazendo para nós nesse tempo, é que nós possamos observar o que Ele quer para nós. Qual que é a singularidade que nós estamos trazendo de Deus sobre a nossa vida? A simplicidade, a delicadeza. Ontem eu escutei uma pregação de uma irmã que falava assim, todos os momentos nós somos Evas. Porque nós temos mania, quem aqui que nunca julgou Eva? Quem aqui que nunca falou, que essa Eva, essa maldita, desgraçada. A primeira que eu chegar lá no céu, a primeira que eu vou pegar é a Eva. Porque eu tenho cólica, eu tenho isso, que eu tenho aquilo. E nós, aqui na Terra? Em que momento? Aí a gente começa a observar, nós somos Evas todos os dias. Nós somos Eva falando mal dos outros. Nós somos Eva criticando. Nós somos Evas tendo orgulho dos outros, inveja dos outros. Nós somos Eva brigando com nossos filhos. Nós somos Eva. A qualquer momento nós somos Eva. Por quê? A gente coloca a culpa na pobrezinha da mulher, sendo que a gente também tem as mesmas atitudes. Claro que nós não comemos o fruto, mas a gente comete com atos e ações aqui na Terra. Que nós possamos observar e tratar, para que nós possamos ter, empatia com Eva. Porque nós somos Evas também. Como Judas. Nós também somos Judas todos os dias também. Que nós possamos trazer através da Bíblia o direcionamento do Senhor sobre todas as nossas ações aqui.
Gente, eu tinha programado uma outra pregação, uma outra palavra, um outro direcionamento, mas o Senhor me trouxe isso hoje. Essa palavra não estava nada planejada, não tinha nada do que eu tô falando aqui, mas é o que o Senhor trouxe para hoje, pro nosso coração. E agora, se vocês quiserem falar assim, fica à vontade, que eu já cheguei, parei, terminei a minha parte. Fica à vontade, meninas. Eu deixei ontem, eu fui procurar caderno, né, pra mim fazer as anotações, passar ali que eu tinha feito e começar. E aí eu tirei um monte de folhas do caderno, né? Só peguei um caderno pequenininho, e já ficava inteiro. Olha o caderno. Eita, glória, sobre isso. Aí tinha umas coisas escritas e eu tirei pra passar ali. Aí sabe que eu achei nas horas, tô olhando a anotação que eu fiz. Você falou de ansiedade. Olha só, ansiedade é quando o coração corre mais rápido que a vida. Você tá lá e você vive hoje, você fica lá no futuro, né? A ansiedade, ele é ladrão. Mas a paz vem de Deus, que é o guardião de elite. A escolha é nossa. Quem vai ficar nos ouros da nossa cidade? A ansiedade ou Deus? E o medo e a ansiedade nos deixa cegos, burros, realmente nos paralisa, tiramos a visão. E aí a gente fica lá falando da Eva, você falou, falando de Judas, mas realmente nós somos. Eles, o quase que tentou, e ele falou assim, aí às vezes, não, a gente fica muito nisso, sabe? Pior que é. É muito nítido, a gente, né, a gente distrai, e a gente avalia muito, mas a gente erra muito quando a gente olha. Essa noite quase não dormi de novo, né? Não sei o que está acontecendo nessa semana. E tem tarde, a gente gostou bastante, o D6, atrasou um pouquinho. Aí você já é mais cedo, porque a gente vai viajar. E aí ele sempre chega de madrugada, porque eles também tem, como se fosse assim, eles conversam muito, porque é jovem, né? Eles falam pra mim. Enquanto a gente no caso, depois a gente não sabe se vai poder fazer isso, né? Então, às vezes chega 1 hora, 2 horas, mas antes de chegar, a gente tá acordado bem, né? Conversei mais um pouco. Mas eu levei de dormir. Acordei 2 horas e não dormia. E aí eu falei assim, acho que eu não vou entrar. Mas se eu já não dormi, eu vou entrar, por que eu vou entrar? E aí tá falando justamente da ansiedade, como que a gente sai, né, disso. E aí quando você está falando lá das coisas quadradas, eu anotei que tem cadeia quadrada, cela é quadrada, prisão é quadrada. Eu achei que eu perdi de cadeia. Quero passar isso pro senhor na TV, sair com essa boca. Na TV que nos prende muito é quadrada, né? Os quartos, a sala, né? Tudo é quadrado. Mas realmente antes as casas eram assim, eram puxadas para um lado, eram puxadas para o outro, né? Hoje tem geralmente é uma caixa, é mais moderna. Eu amava, né, essas caixas, né? Eu olhando agora, nossa, que moderno, umas casas que não parecem um telhado. Mas tem tudo a ver. As coisas influenciam, os formatos influenciam. Uma coisa que minha filha queria comprar era uma mesa redonda. Aí no estudo da Mira, lá a gente mas ela falou que a mesa redonda, ela singulariza, demonstra que não tem líder. Que é o cabeça, que é Jesus, né? E então, eu queria sempre uma mesa retangular. E ela falou que bom seria os estudos lá do carisma, tal, eles estudam sobre a mesa, que precisa ter uma mesa. Aí eu expliquei para ele, né? E aí ele decidiu, a gente precisa comprar uma mesa. E então a gente pensou em que ele concluiu em comprar a mesa retangular. Porque aí na cabeceira é Cristo. É uma representação, é espiritual, é simbólico. Mas eu acredito muito nisso, entendeu? Mas tem sentido se você falar do redondo. O redondo ele gira, o redondo ele movimenta. É movimento, ele não fica parado, né? É interessante. Era isso. A minha parte. Meninas, Marinês, Joyce. Não tenho nada pra acrescentar, tá tudo ótimo. Eita, glória a Deus. Mulheres, deixa eu falar uma coisa pra vocês que o Senhor colocou no meu coração. Prepara. Gente, não sei, mas o Senhor tá pedindo pra gente se preparar. Porque a gente faz devocional e a gente acha que tudo vai ser sempre tudo muito bonito. Vai ser sempre tudo muito belo. E não é todo dia que tá tudo bem e nem todo dia que tá belo. Nós estamos enfrentando batalhas espirituais. Eu não tô falando desde o começo da semana que tá uma dificuldade pra eu vir entrar aqui. Tá uma dificuldade pra eu estar aqui. E hoje também, quase que eu não entro. Por quê? É uma batalha espiritual que nós estamos vivendo. Porque eu falo assim, nossa, me dá até um negócio no peito. Porque quando a gente está vivendo transformações na nossa vida, quando coisas estão crescendo dentro da gente, coisas que estão sendo aliadas dentro da gente, o que começa a acontecer? Dói, né? Dói, fico cansada, fico estressada. É como se você estivesse fazendo uma faculdade. Quem já fez faculdade aqui sabe. Eu fiz faculdade durante 3 anos para me formar. Fiz faculdade 3 anos para me formar.
Mas fiz. Levantava 3 horas da manhã pra levar meu filho 4 horas da manhã na cuidadora, pra pegar o ônibus 5 horas da manhã, pra chegar no meu serviço 7 horas da manhã, pra eu sair às 18 horas e estar 7 horas na faculdade, pra sair meia-noite, chegar 1 hora da manhã na minha casa. E dormir de 2 a 3 horas por noite. Gente, aquilo ali eu ia arrastada, mas eu precisava ir. Eu precisava estar ali. Então aqui não é diferente, gente. Porque aqui, se vocês estão tendo batalha espiritual, tá tendo batalha, opressão, dificuldade, canseira, sono, porque isso, porque aquilo. Ai Deus, não é nada não, é só um diazinho, vai fazer diferença. Exatamente naquele dia que vai fazer a diferença pro seu dia. É exatamente naquele dia que vai ser algo que vai mudar, que você deveria ter feito devocional, porque eu tava blindada. E a gente fica colocando dificuldade nas coisas. E quando é pro Senhor, foi como não sei se foi a Maria Inês ou a Joyce, não sei, mas quando é pro Senhor, é difícil. Repararam isso? É complicado. Ai, Deus. O Senhor vai me perdoar, tá tudo certo. Mas o Senhor vai estar ali, todos os momentos. Ele vai estar te esperando todo momento. Ele não quer saber se você viu ou se você não vê. Ele vai estar todo o tempo ali. Ele não vai mudar. Porque o Senhor é atemporal. Ele não muda. Ele não tem mudança de humor. Ele não tem mudança de atitude. Ele não muda as palavras dele. Ele é atemporal. É como se fosse essa parede branca aqui, ó. Ela vai ser branca. Você pode sujar ela. Pode ter uns riscos aqui. Mas ela vai continuar branca. Depois você limpa, passa outra tinta. O Senhor não muda. Quem muda é a gente. E a gente deixa o quê? A seta de Satanás entrar. E aí vem o quê? As opressões de um lado, as opressões de outro. Eu vou trazer hoje pra gente aqui. Vamos trazer umas orações de intercessão sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e a nossa mente. Porque Satanás, ele tá investindo na mente da mulherada. Ele tá investindo na mente. Porque eu falo por mim, gente. Se vocês souberem a opressão que eu estou vivendo essa semana, é que eu não falo, eu tô sem forças. Eu tô com crise de chororô, que eu não sei de onde que tá vindo essa crise. É um desespero. E eu fico, Deus, mas por que eu tô sentindo tanto desespero? Aí eu vou, oro e não tá resolvendo. E começa a me dar ansiedade. Satanás, ele está investindo na nossa mente. Ele quer nos sucumbir, ele quer nos arrancar. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou contar uma coisa pra vocês. É muito difícil falar isso, mas eu tenho uma mente suicida. Eu tenho vontade de me matar. Já tentei várias vezes. E aí ontem, na hora que eu tava fazendo a terapia com a Luciana Falcão, eu falei, Lu, eu tenho vontade de largar tudo e arrancar a gradinha da minha janela e pular daqui. Ela assim, Simone, para de falar isso. Eu tento não falar isso. Que Satanás adora que a gente fala isso. Vamos repreender. A gente tem que repreender. Eu falo por mim, gente. Vocês acham que esse devocional é à toa? 5 horas da manhã. Pra que o Senhor me chamou pra fazer um devocional 5 horas da manhã? E as pessoas vêm aparecendo, vêm chegando. É aquela. Eu falo assim, as que não conseguem estar aqui, as que não conseguem entrar, eu mando mensagem depois. Tá tudo bem? Como você está? Eu vou falar da Luana. A Luana sofre muito na mente. Muito na questão da maternidade. Eu oro muito pela vida dessa menina. Então, que a gente vamos vigiar isso. Vamos orar, interceder sobre a nossa mente, para Deus blindar. Hoje eu orei muito sobre isso, Senhor. Eu tô intercedendo sobre a minha mente. Eu quero uma blindagem, eu quero um capacete de fogo na minha cabeça. Blinda a minha mente. Blinda o meu corpo. Que nem uma seta de Satanás venha cair sobre mim. Nem sobre mim, sobre todas nós, gente. Sobre todas nós. A canseira é uma seta de Satanás. A exaustão é uma seta de Satanás. Hoje talvez sim, amanhã, não sei. É uma seta de Satanás. Ou é sim, ou é não. Não existe talvez, nem, eu vou pensar. Não. Ou é você quer ou você não quer. Não existe o meio do muro. Eu entendo assim da Bíblia. É sim ou não. E o Senhor nos direciona para isso hoje. Gente, a palavra nem sempre vai ser confortável para nós. E eu que deixo o Senhor direcionar, porque eu já tinha uma palavra escrita para passar para vocês. Mas se o Senhor trouxe para falar isso, é porque nós precisamos ouvir isso. Eu preciso ouvir isso. O Senhor precisa trabalhar isso em mim. Não é porque cada um, hoje eu trouxe a palavra, eu sou potente, eu sou forte, eu sou poderosa. Não. Todas nós sofremos ataques. Até uns grandão lá que tá pregando, que tá aparecendo na internet, que tá gritando, eles sofrem ataques. O Luciano Subirá, vocês acham que ele não tem ataque para todo lado? Principalmente o homem do jejum. Então a gente tem que trazer isso pra nossa... Gente, todos nós somos imperfeitos. As mesmas dificuldades que você tem, pode ter certeza que a sua vizinha tem. Ou pior. Então, a gente tem que sair desse modo perfeccionista. Porque eu sei porque eu sempre fui assim. Nossa, eu tenho que ser exatamente o que eu prego. Eu tenho que ser exatamente o que eu falo. Eu tenho que ser. Acabou que eu virei uma religiosa. Porque você precisa da singularidade de Deus. A leveza. A perfeição não é nossa. Os caminhos de Deus é perfeito. É nós que dificultamos o caminho.
achando que nós sabemos mais que Deus. E não é isso. E o Senhor fala muito no meu coração hoje. Que o Senhor não quer só trazer bênção, o Senhor quer ensinar. Mas a gente não está pronto para ouvir as bênçãos do Senhor. E os ensinamentos dele. A justiça dele não é só para os ímpios, é para os cristãos também. A justiça dele é para nós também. A justiça dele é para nos orientar e nos direcionar para um caminho reto, justo. Quem gosta de dar palavras de ensinamento? Ninguém gosta de dar ensinamento, brigar, trazer a justiça. Não gosta. Eu não gosto. Mas quando o Senhor pega no meu pé e fala, tá bom, Senhor, obrigado, amém, Jesus. Então o Senhor, o Espírito Santo fala comigo. E fala, Simone, se controla, Simone. Alexa, desligar. Meninas, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Quem tiver, acrescenta. Quem não tiver, a gente já ora e a gente já vai fazer o que precisa ser feito na vida. Simone, eu lembrei, a gente conversou no TC, que essa semana teve uma pessoa da igreja que tirou a própria vida. Sim. Então isso não é simples, né? A gente poderia combinar de dar um dia por semana e retomar todas. Desculpa, não entendi. Cortou. A gente poderia, uma vez por semana, jejuar. Ah, tá, entendi agora. Não, sim. Eu acho isso muito válido. Pegar uma quarta-feira, que é no meio da semana, né? A gente pegando. O que vocês quiserem. Eu estou jejuando essa semana inteira. Mas a gente ter esse propósito, esse compromisso com a gente. Porque não é fácil. A gente tem que praticar. E tem coisas que a gente só vence com jejum e oração. Não é só com oração. Não. Vai tomar com jejum e com oração. É isso, bora fazer o jejum de Esther, gente. Vou ficar 3 dias sem comer, 72 horas. Eu amo fazer jejum de Esther, porque faz uma limpeza espiritual, corpo, alma e espírito. Jejum de... Você nunca fez? Faz um dia pra você ver como que é. No primeiro dia você tá tudo bem, no segundo dia você fala, Deus, será que eu aguento? No terceiro dia você tá pedindo misericórdia. Eu nunca fiz 24 horas, essa semana tá dando 24 horas. Eu tinha feito um propósito, eu fiz um propósito, mas ele foi quebrado, né? Não por mim, por outra situação. Eu ia fazer o ano inteiro, né? Eu ainda faço. É um dia ou outro que eu não faço assim tanto, porque a gente também não pode ficar se sacrificando demais, né? Porque senão já sabe, é melhor que, como é que fala aquela palavra? É melhor sacrificar do que o quê? Não, obedecer do que sacrificar. Então eu tava me sacrificando e o Senhor falou, para com isso. Porque eu ia fazer 365 dias de jejum das 19 horas até 7 horas da manhã. Mas é 365 dias, é muito dia assim. Que, por exemplo, vai ter evento, vai ter lugares que eu vou ter que ir, vai ter momentos que eu vou ter que algum evento, confraternizar algum lugar que é à noite. Como que eu como? Como que eu bebo? Não tem como. É assim como escravidão. Isso, uma escravidão. Então eu falei, Senhor, eu vou fazer o seguinte, de segunda a sexta eu faço, sábado, domingo, de sábado, domingo eu fico de boa, porque às vezes eu quero fazer alguma coisa com o Renan, a gente quer comer alguma besteirinha, alguma coisa, e aí a gente faz. Mas eu tô, sabe assim, fazendo, mas não igual eu estava antes, mais devagar, mais tranquilamente, porque eu já comecei o ano fazendo jejum de Esther, só esse ano eu fiz 3 vezes o jejum de Esther. Então eu já suguei muito de mim nessa questão do jejum, porque eu fiquei muito fraca, eu acabei ficando muito fraca, aí você perde muito nutrientes do corpo, né? Então não pode ficar... Oi? Ah, desculpa. Pode falar. Desculpa. Pode falar. Eu ia falar disso, porque eu vivo de jejum. Só que antes eu fazia sem conhecimento. E tem que ter muito discernimento para fazer jejum. Eu não vou terminar o jejum, baixa imunidade, passava muito mal. Porque é o que você estava falando, você acaba sendo... O jejum ele é sacrifício da carne. Mas não é pra gente terminar doente, não é pra gente terminar apática, né? Não é pra terminar. Então tem que ter muito discernimento na hora de fazer o jejum. É isso mesmo. É isso mesmo, Joyce. Então a gente tem que estar. Dar um tempo pra descansar. Igual eu fiz esse ano já 3 vezes jejum. E aí tava fazendo isso das 19 horas. Esse ano eu não falei assim, esse mês mês de março, eu falei, eu não vou fazer jejum nenhum. Né? Porque eu vim do começo do ano jejuando. Gente, esses dias eu quase desmaiei na igreja, que começou o negócio fez assim, ó. Eita ferro! Sabe bem que eu dei uma repiruleta, assim, sabe, de pé, assim, eu tive que sentar. Porque começou a dar até trimelique em mim. Eu falei, não é assim, o Deus, o Espírito Santo já tinha até falado. Eu falei assim, eu não quero você desse jeito. Né? Então eu falei assim, mês de março eu vou dar um tempo, vou ficar na minha, né? Vou ficar um pouquinho, descansar. E aí eu começo de novo com as minhas obrigações. Se o Senhor chamar, eu faço. Igual assim, fazer... Oi? Então a gente faz só em abril. Porque quando a gente faz muito, como eu falei, a gente deixa de prestar atenção em outra coisa. Às vezes Deus quer outra. Então que a gente só faça a direção correta. Entendeu? Então, eu aprendi muito fazendo jejum, eu aprendi muita coisa com jejum, né? Portanto, tem bastante gente que vem pedir pra mim, Simone, eu sei que você é uma mulher de jejum, me ensina. Até a minha mãe, falou, eu não sei jejuar, Simone. Como que você faz pra jejuar? Minha mãe é crente, ó, velhona. Então, minha mãe falou, como que você faz? Aí eu fui explicar pra ela, eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu falei, mãe, você pode usar pela Bíblia, né? O jejum de Moisés e Samuel, aquele que fazia com os alimentos saudáveis, Samuel, né?
O jejum de Esther, o jejum de Oséias, o jejum de Samuel, de Moisés, enfim. Então tem vários jejuns que não se sacrifica muito, né? Por exemplo, igual, no ano passado eu fazia uma vez por mês. O dia 1, 2 e 3. Eu fazia o jejum de Esther. E aí esse ano eu queria fazer também de novo. Aí eu teve, não, esse ano eu não vou ficar me sacrificando com muitos jejuns, porque eu vou acabar me machucando também. Porque a gente tem muito uma coisa que, eu vou fazer jejum, as coisas vão acontecer, né? Não, aí que não acontece mesmo. Então, se acontecer, amém. E o jejum, eu falei assim, Senhor, esse ano eu vou fazer jejum só se eu começar a notar que o Senhor tá me pedindo pra fazer. Porque eu já percebi, quando eu tava fazendo vários jejuns, assim, o Senhor falou, para. O dia que eu tava aqui, gente, ó, era às 19 horas, o meu filho já pensava, mãe, você tá de jejum, né, você não vai poder comer. Eu falei assim, não, filha, a mãe vai entregar o jejum hoje, eu vou poder comer assim com você. Ele, nossa, acabou o seu jejum, não ia ser o ano inteiro? Eu falei, não, o Papai do Céu pediu pra ele entregar. Porque a mãe tá virando, igual você falou, é uma escravidão sem fim, né? É melhor obedecer do que se sacrificar. Do que a gente ficar se matando, não pode nem desfrutar um tempo com seu próprio filho, ou desfrutar com uma amiga, ou desfrutar com... Aonde você não vai poder ficar um ano sem desfrutar? Cuidar da saúde também, porque você pode, você não, nós, qualquer pessoa, pode fazer um jejum assim de não comer tal alimento por 7 dias, não comer açúcar, tudo que faz mal. Isso que Deus se agrada. Tirar uma coisa, sabe? Assim, que uma coisa que eu tava percebendo há um tempo atrás, eu tava muito viciada, ano passado, eu tava muito viciada em série na Netflix. Falei, eu vou ficar um tempo sem mexer. Aí, ontem pra vocês verem, gente, olha como que é o jejum. Pra vocês verem, hoje eu fui assistir uma série, fiquei sem paciência, quer saber o que assistir mais nada? Larguei, fui fazer outras coisas. Deixa eu fazer outras coisas, aí acabei uma cliente me pediu orçamento, montei um orçamento pra ela, e aí foi outras coisas que eu fui fazer. Por quê? Isso não faz mais sentido pra mim, né? Então, são essas coisas que a gente pode colocar na nossa vida, né? Algumas coisas pequenininhas. Mas vamos orar? Meninas, Joyce, ora pra nós! Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo onde o Senhor tem falado no nosso coração, esse tempo onde o Senhor tem nos levantado como sentinelas, Pai, do Senhor. Obrigada pela tua presença palpável nesse ambiente. Obrigada pela vida de cada uma das irmãs desse grupo. Pai, sustenta cada uma. Eu não sei do que elas precisam, Senhor, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa entrar como bálsamo na vida, na casa, em todas as áreas da vida delas, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a nossa vida, o nosso dia. Segunda-feira nós estamos de volta. Hoje é sexta! Sextou, gente! Acabou o devocional. Glória a Deus não, né? Assim, que bom que eu tô aqui até o final. Mais um dia. Mais um dia. Segunda-feira nós estamos de volta, meninas. Beijo, bom final de semana. E não deixa de fazer seus devocionais, tá? Beijo.